Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. Informo que hoje comemoramos uma ocasião especial, a publicação do vídeo de número 100 do canal. E para comemorar uma ocasião especial, vamos a um caso especial. O caso que eu considero o mais chocante já abordado aqui no Crimes e Mistérios. Hoje a gente vai falar sobre a Casa dos Horrores de Badan, uma história tão grotesca e surreal que nos faz lembrar o quanto as abominações ocorridas na vida real podem superar, e muito, aquelas da ficção. Vamos aos fatos. A cidade de Badan é a capital do estado de Oyo, na Nigéria. Com 3,8 milhões de habitantes, é o terceiro maior município do país em termos populacionais e o mais vasto em território. Fundada por colonizadores britânicos em 1830, Ibadan tornou-se independente com o restante do país no começo do século XX. E atualmente é um dos centros industriais e comerciais mais importantes não apenas da Nigéria, mas de toda a África. Uma das figuras mais comuns na paisagem urbana de Badan é o Okada, profissional que presta serviço de mototáxi, o meio de transporte mais popular na região. Existem centenas de Okadas na cidade, espalhados em toda a metrópole, desde o centro até os bairros mais distantes. Eles se organizam em cooperativas e associações, e cada um desses grupos se reúne em dezenas de pontos de mototáxi ao longo da cidade, a partir dos quais oferecem seus serviços de transporte. No começo do ano de 2014, 2 Okadas foram para suas casas ao fim de seus turnos de trabalho e nunca mais retornaram ao ponto de mototáxi onde trabalhavam. Preocupados, os demais membros da cooperativa que operavam no mesmo ponto os procuraram em suas casas e por meio de tentativas frustradas de contato pelo celular. Sem sucesso, eles acionaram a polícia. As autoridades, no entanto, pouca ou nenhuma atenção deram aos apelos dos Okadas. Desse modo, os próprios mototaxistas montaram suas operações de busca, procurando pelos colegas em becos e ruas ermas. Nenhum deles, porém, jamais foi encontrado. No dia 22 de março do mesmo ano, 2014, um terceiro Okada, de nome Lanre Sidiku, desapareceu. Dessa vez, porém, o ocorrido se passou durante seu turno de trabalho e não após retornar para casa. Os Okadas do mesmo ponto de mototáxi o tinham visto sair com 2 passageiros pelo período da manhã. Lanre, entretanto, nunca retornou da corrida. No mesmo dia, mais tarde, quando estava claro que Lanre tinha desaparecido, os demais Okadas tentaram contato com ele no celular, mas as chamadas não foram atendidas. Como os celulares eram importantes ferramentas de trabalho para os Okadas, e eles raramente se afastavam de seus aparelhos, a situação preocupou os demais mototaxistas. Já cientes de que a polícia nada faria para ajudá-los, os Okadas sequer se incomodaram em acionar as autoridades. Em torno das 14 horas daquele dia, um dos Okadas que estava no ponto surpreendentemente recebeu uma chamada de Lanre. A ligação não partia do celular de trabalho do desaparecido, que eles haviam tentado chamar antes, mas de um segundo aparelho de uso pessoal. O Okada que recebeu a chamada colocou a ligação em viva voz para que os demais colegas a ouvissem. Do outro lado da linha, Lanre, desesperado, gritava histericamente, pedindo ajuda. Ele dizia ter sido sequestrado e levado a um cativeiro junto a outras 8 pessoas. O cativeiro, segundo ele, era subterrâneo, e era possível ouvir pessoas, possivelmente os sequestradores, andando acima deles. Os criminosos tinham revistado Lanre e tomado seu celular de trabalho, mas não haviam encontrado o segundo aparelho, o que lhe permitiu fazer a ligação desesperada. Lanre explicou que tinha sido levado para a floresta de Soka, nos arredores de Badan, e identificou a trilha que adentrava a mata por onde ele tinha sido levado. Nada menos que 40 Okadas que trabalhavam no ponto de Lanre foram então em suas motocicletas até o início da trilha indicada.
Lanry havia dito que seria possível reconhecer a entrada da trilha pela presença de 2 carros incendiados abandonados no início do caminho. Ao encontrarem os veículos, os Okadas desceram de suas motos, já que o caminho era muito estreito e com vegetação fechada, e seguiram a pé, em fila indiana. Eles avançaram mata dentro em silêncio, tentando ouvir sinais da presença de Lanry. Alguns minutos mais tarde, o Okada que seguia à frente ouviu um ruído, interrompeu a marcha e pediu ainda mais silêncio. Em seguida, o impensável aconteceu. 20 metros à frente do grupo, um homem saiu atrás de uma árvore, de pistola em punho, gritou alguns palavrões e começou a atirar contra os Okadas, que fugiram em completo desespero de volta ao início da trilha. Ali, eles montaram em suas motos e voltaram em alta velocidade à cidade, se reagrupando num ponto de mototáxi. Por sorte, ninguém estava ferido. No ponto de mototáxi, eles discutiram por alguns instantes sobre o que fazer. Alguns sugeriram chamar a polícia, mas o grupo acabou concordando que os policiais nada fariam mais uma vez pelo colega desaparecido. Ao invés disso, eles convocaram outros Okadas, de diversos pontos de mototáxi, contando a eles o que tinha acabado de ocorrer. O grupo conseguiu reunir mais 60 colegas, formando uma verdadeira horda de 100 mototaxistas, que começaram a se armar com revólveres, facões, machados e qualquer ferramenta ou instrumento que tivessem à mão. Eles então voltaram à floresta e retomaram a trilha indicada por Lanry. Dessa vez, ao invés de avançar em silêncio, caminharam berrando, tentando intimidar e afugentar o agressor que havia disparado contra eles mais cedo naquela tarde. Depois de cerca de meia hora de caminhada, sem encontrar nada ou ninguém, o grupo chegou às margens de um rio de 15 ou 20 metros de largura. Uma velha ponte de madeira cruzava o curso d'água, conduzindo a uma enorme clareira na mata, onde 2 construções haviam sido erguidas. A primeira era um barraco pequeno, de cor preta, com uma janela virada para o lado norte. A segunda parecia um depósito abandonado, com quase 10 metros de altura e circundado por uma cerca de arame farpado. O grupo atravessou a ponte e, no trajeto, avistou a moto submersa de Lanry no fundo do rio. Era um sinal de que eles estavam no rastro certo. Na primeira construção, o pequeno barraco preto, os Okadas se amontoaram junto à janela e inspecionaram o interior, onde não havia ninguém. Entrando no barraco, encontraram pilhas e pilhas de peças de roupas e sapatos que tinham sido acumulados a centenas. Os Okadas então se dirigiram à segunda construção, o depósito abandonado. Antes de chegarem ali, eles tiveram que cortar o arame farpado que protegia o local com uma torquês que um dos Okadas havia levado como arma. Havia janelas nas paredes do depósito, mas elas eram altas demais para serem alcançadas. Eles então berraram para afastar possíveis agressores, removeram o tapume que vedava a entrada e ingressaram no depósito. O que eles encontraram ali era tão chocante que nenhum deles teria sido capaz de imaginar. Centenas, repito, centenas, de pessoas estavam acorrentadas às paredes de um enorme galpão central no depósito. Estavam todos completamente nus e muitos estavam claramente feridos, sangrando ou com fraturas evidentes. Alguns pareciam quase mortos. Moscas se acumulavam sobre as feridas expostas e o fedor que tomava conta do ambiente era insuportável. Era uma cena de terror com a qual nenhum dos Okadas jamais havia sequer sonhado. No centro do galpão, uma laje de cimento de 1,5 metro por 1,5 metro de largura se destacava. Uma tigela de madeira havia sido acoplada em um dos cantos e parecia funcionar como um dreno. Ela estava coberta com um líquido escuro ressecado, que os Okadas supuseram ser sangue. Ao redor da laje havia ossos humanos, alguns ainda com restos de músculos visíveis. Um segundo cômodo também foi descoberto pelos Okadas. Era uma sala nos fundos do grande galpão central, a partir da qual eles podiam ouvir barulhos de correntes se movimentando. Ao invadirem o local, como se a cena já não fosse surreal o suficiente até então,
os Okadas se depararam com uma guilhotina artesanal e com um gigantesco crocodilo do Nilo acorrentado pelo pescoço a uma das paredes. Naquele ponto, não havia mais o que fazer. Mesmo com toda a resistência do grupo em contatar as autoridades, eles se viram obrigados a chamarem a polícia. A polícia de Badã chegou ao local e libertou nada menos que 259 pessoas, muitas em estado deplorável, que estavam acorrentadas às paredes do depósito. Interrogando sobreviventes e moradores locais que viviam na floresta, em lugares próximos à clareira com as duas construções, os policiais foram capazes de montar um quadro mais ou menos claro do que vinha acontecendo naquela verdadeira Casa dos Horrores. Segundo esses habitantes locais, que viviam em barracos a apenas alguns quilômetros do depósito, havia uma segunda trilha, maior e mais larga, que levava ao local usado como cativeiro. Essa trilha vinha sendo percorrida regularmente por apenas um veículo nos últimos 10 anos, um Jeep preto, com vidros escurecidos, dirigido por um homem e que nunca levava nenhum outro passageiro. Esse Jeep ia ao depósito algumas vezes por semana, sempre chegando ao local em torno das 20 horas e saindo por volta das 21h30. Durante essa 1h30, pavorosos gritos de horror eram ouvidos vindo do depósito. Os habitantes da floresta tinham alertado a polícia do ocorrido logo nos primeiros dias, mas haviam sido completamente ignorados pelas autoridades, mesmo após múltiplos apelos para que o que quer que estivesse ocorrendo naquele depósito abandonado fosse investigado. Com medo de checarem por conta própria o que se passava, os moradores então simplesmente passaram a conviver com os gritos e a se acostumar a eles. O que ocorria dentro da Casa dos Horrores de Badã foi relatado pelos próprios sobreviventes e era simplesmente grotesco, desumano e inacreditável. Em toda a Nigéria havia na época, e ainda há, demanda de órgãos e partes humanas por autodenominados feiticeiros para que sejam utilizados em cerimônias ritualistas. Os feiticeiros já haviam aprendido há muitos anos que havia gangues especializadas no contrabando desses órgãos e partes, às quais eles podiam encomendar as matérias-primas, digamos assim, de que eles estavam precisando e pelas quais chegavam a pagar pequenas fortunas. Essas gangues, na realidade, eram organizações criminosas especializadas no sequestro de pessoas que eram levadas ao depósito usado como cativeiro, completamente despidas e acorrentadas às paredes. Quando chegava a encomenda por uma parte do corpo ou órgão, uma das pessoas presas era selecionada aleatoriamente, levada até a laje no centro do galpão e acorrentada ali. A parte ou órgão necessário era então removida com um facão e o sangue, que também tinha valor nesse mercado paralelo, era drenado para a tigela de madeira e armazenado. O destino da pessoa era então decidido. Se ela tivesse chance de sobreviver, era simplesmente levada de volta às correntes na parede, sem qualquer tipo de tratamento ou ajuda. Essa prática levou ao surgimento de infecções e feridas de tamanha magnitude que muitas das pessoas libertadas pela polícia morreram posteriormente ou tiveram órgãos amputados. Se, por outro lado, os criminosos achassem que a pessoa não tinha chance de sobreviver, ela era levada para a sala dos fundos, onde era decapitada pela guilhotina e tinha seus restos mortais oferecidos como alimento ao crocodilo acorrentado. A polícia não descarta que algumas das pessoas possam ter sido entregues ao crocodilo, ainda vivas. Ficou claro que o homem do Jeep preto era quem recebia as encomendas e ia ao depósito para recolher com quem trabalhava lá as partes solicitadas. Ele, porém, jamais foi identificado pela polícia. Na realidade, nunca ninguém jamais foi preso ou responsabilizado pelas barbáries ocorridas na Casa dos Horrores de Badã. Após os 259 prisioneiros serem libertados pela polícia, os Okadas verificaram que nenhum deles era Lanri. Eles então informaram a polícia que provavelmente, conforme informações repassadas ao telefone pelo próprio Lanri, havia um cômodo subterrâneo sob o depósito, também usado como cativeiro. Os Okadas inclusive perguntaram aos sobreviventes sobre a existência dessa cela no subsolo, mas eles ou desconheciam a existência do local, ou simplesmente estavam fracos demais para responder alguma pergunta. Os Okadas então imploraram à polícia para que escavações fossem conduzidas no subsolo do depósito, na esperança de encontrarem Lanri. O pedido, porém, não apenas foi negado,
como uma ordem foi dada pelo chefe de polícia, para desespero do grupo, para que a construção fosse demolida. Apesar dos protestos dos Okadas, máquinas pesadas foram levadas ao local pela trilha anteriormente usada pelo Jeep e colocaram o barraco e o depósito abaixo. Indignados, os Okadas conduziram buscas próprias pelos escombros e procuraram covas rasas ao redor do local. Todas as buscas, porém, foram em vão. Lanry nunca foi encontrado. Em uma das buscas, um homem desconhecido dos Okadas surgiu do meio da floresta. O homem foi questionado pelo grupo, que descobriu que ele carregava cerca de 10 línguas humanas nos bolsos das calças. É provável que aquele homem pudesse ter levado à identificação de outros responsáveis pela existência e funcionamento da Casa dos Horrores de Badan, mas a turba de Okadas estava tão revoltada que ele foi linchado até a morte. O descaso da polícia e a precoce demolição do depósito levaram a um sentimento generalizado de revolta, não só por parte dos Okadas, mas também da população de Badan, que se organizou em protestos de rua, violentamente reprimidos pela polícia. A crise política que se seguiu levou à queda do chefe de polícia e dos principais gestores da área de segurança pública de Badan, que nunca se recuperou do choque da descoberta da Casa dos Horrores. Há desconfiança, até hoje, de que funcionários públicos estivessem envolvidos na operação, recebendo propina para não investigarem as denúncias apresentadas pelos moradores locais. Uma mulher que sobreviveu aos horrores da casa contou como foi sequestrada pela organização criminosa. Ela disse que um dia estava sentada em um banco em frente à sua casa, descansando, quando uma van com vidros escuros parou diante dela. 2 homens vestindo terno saíram do veículo e informaram ser policiais, embora não tenham mostrado nenhuma identificação. Eles solicitaram que ela os acompanhasse à estação de polícia para que prestasse depoimento sobre um possível crime ocorrido na área, e ela inocentemente concordou. Assim que a van arrancou em alta velocidade, ela se deu conta de que algo estava muito errado. Quando chegaram à floresta, ela instintivamente sabia que estava condenada. Os 2 homens de terno atiraram da van, a despiram, tomaram todos os seus pertences e a acorrentaram a uma das paredes. Para sua sorte, ela sobreviveu ao pesadelo da Casa dos Horrores. Os homens que se passaram por policiais nunca foram identificados. Jamais se soube precisar quantas pessoas exatamente perderam a vida na Casa dos Horrores de Badan. Pela quantidade de roupas e sapatos encontrados no barraco preto, supõe-se que o número de vítimas pode ter chegado a 1000. Qualquer que seja a quantidade, porém, o fato é que a existência dessa verdadeira fábrica de órgãos humanos chocou toda uma população, que até hoje convive com os traumas e pesadelos gerados pela Casa dos Horrores de Badan. Um caso tão infame que mais parece o roteiro de um filme de terror do que uma história real. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje, o 100º vídeo do canal. Deixe aí nos comentários o que você achou dele. No próximo vídeo, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.